Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Salve! Ótimo. Como é que eu te convido aqui agora? Aê, cacete! Porra! Tá me ouvindo? Opa, em alto e bom som. Tá me ouvindo? Agora vai. Agora sim. Quem começa? Bom, se me der o privilégio, Bom, eu né? Você acho falou a que primeira parte, eu falo a segunda agora, sim, eu acho que não precisa de apresentação aqui, né? né? Não precisa. Bom, galera, boa Manda. tarde a todos, né? Creio que a maioria das pessoas já devam saber, né? Que eu fui iniciada pelo Mestre Brick. Isso há 4, quase 5 anos atrás, tá? Quando entrei no Mestre Brick, conheci ele pela internet, tá? E tive um contato com ele e com o grupo de ensino dele, onde tinham dois sacerdotes, a sacerdotisa Andréia, tá? E o sacerdote Tiago. Essas duas pessoas, elas me ensinaram muito quando eu estava começando e me direcionaram muito dentro do TLPL, tá? Eu fiz a minha iniciação com o Mestre Brick, como todos que estavam no TLPL fizeram, tá? E eu, minha esposa, a filha da minha esposa, fizemos a iniciação com o Brick, tá? E depois de um certo tempo, eu saí do grupo e comecei a estudar em uma outra escola, onde eu e o mestre Brick, alguns anos depois, voltamos a nos encontrar, tá? E por um acaso da vida, que não foi um acaso, né? Foi um recado que eu recebi no meu altar, que Lúcifer pediu para que eu procurasse o mestre novamente, que ele tinha me ensinado e ele precisaria me finalizar dentro do ocultismo, dentro da senda luciferiana, né? Porque apesar de eu estudar em outras escolas, em escolas satanistas, eu nunca deixei de ser luciferiana, até porque não existe como, é a minha essência, né? E entrei em contato com o mestre Brico, fui muito bem recebida no contato que eu tive com ele. Então ele foi consultar o oráculo. O que que a gente sempre diz, né? Vamos ver o oráculo para ver se o que foi passado para você no seu altar, no seu rito, é verdade ou é mentira. Porque às vezes a gente faz um ritual, acha que tô falando com Lúcifer e tá falando com uma coisa que não tem nada a ver, né? Às vezes são vozes da sua cabeça. Ele consultou o oráculo, ele verificou que realmente era verdade o que se passou. O sacerdote Tiago também recebeu a mensagem no ritual dele com Lúcifer. Então nós marcamos para que eu fosse a Goiânia para receber o meu sacerdócio, tá? Bom, eu conheço a sacerdotisa Andréia. Ela recebeu o sacerdócio dela presencial no TLPL, tá? No Templo Luciferiano Portador da Luz, cujo dono e proprietário é o Mestre Brick. Ela saiu da casa dela, ela foi até lá, ela recebeu lá. Eu saí do Rio de Janeiro, eu fui a Goiânia, tenho provas, né? Como diz a musiquinha, eu tenho foto, eu tenho vídeo, ok? E tenho a passagem também de avião, se vocês quiserem, para que vocês não falem assim, foi montagem de internet, porque agora a gente é hacker, né?
O Brick é É hacker, eu também verdade. sou. Vocês viram que a gente estava lá no Face, eu não sei mexer em nada, sabe? Eu faço uma live no YouTube porque é só botar para gravar e jogar lá. Agora eu não sei mexer em Instagram, não sei mexer em Face, não sei mexer em nada. Ele também não sabe, né? Então, o cara foi acusado de ser hacker. Vamos falar assim, a gente tem que dar a César o que é de César, né, cara? E eu tive no templo dele, né? Apesar de várias pessoas falarem assim: ah, o Brick não tem templo, não, isso é caô, isso é mentira. Tem, porque eu fui lá, tá? O meu sacerdócio não foi comprado com cerveja, nem pago com cerveja, tá? Eu paguei o valor que eu precisava pagar, que é o valor que ele cobra para todo mundo, tá? Ninguém dá sacerdócio de graça, porque ele não recebeu dele de graça também, tá? Então que fique bem claro, você quer um sacerdócio, você está preparado, teve um chamado, coce o seu bolsinho, porque nada no mundo é de graça, meu filho. Então, além de investir em estudo, você vai pagar o seu sacerdócio sim. E outra coisa, quando a gente vai para o candomblé, a gente sai da nossa casa e fica lá 21 dias deitado para raspar a cabeça. Você não tem que ir no barracão? Você vai lá no terreiro de Macumba, lá na Umbanda, vai fazer uma camarinha, tirar aquele cabelinho daqui. Você não tem que ir lá? Para receber o sacerdócio, você tem que ir lá. A partir do momento que uma pessoa fala que recebeu um sacerdócio das mãos do mestre Miguel à distância, isso não existe, tá? Porque senão eu e a Andréia, a gente tinha recebido à distância. O Tiago tinha recebido à distância. Isso não existe. Se você quer um sacerdócio, recebeu o chamado, está preparado, tem o seu mestre para te dar, ótimo. Coça a sua bunda, gasta o seu dinheirinho e vai até lá receber de forma correta. Porque amanhã ou depois vão falar assim, quem te deu o sacerdócio? Então, foi lá no meu altar que me deram o sacerdócio. Oi? Por favor, né, gente? Por favor. Agora, eu ouvi todos os áudios, tá? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Eu tive um sacerdócio muito bem feito pelas mãos do Brick, tá? Eu e o Brick, a gente não fica lambendo o rabo um do outro o dia inteiro, não, porque a gente tem mais o que fazer. Ele tem as coisas dele, eu tenho a minha. Mas eu nunca deixei de falar com ele, nem ele comigo, tá? Ele tem as coisas dele, tem o templo dele, eu tenho o meu templo, tenho minhas coisas. E a gente se fala quando dá. E não tenho nada contra ele, ele não tem nada contra mim, tá? Porque a Outra gente, quando coisa, forma o sacerdote, é vida que segue, outra, né, mestre? outra coisa que tem que ser esclarecida, né? A gente se fala, a gente se conversa, Sim, tá? Só que eu tenho meus afazeres e ela tem os dela. Ponto, exatamente. tá? Se eu dei o sacerdote para ela, eu tenho confiança que ela vai seguir o caminho dela. Senão nem sacerdócio eu tinha dado para ela, tá? Pode continuar, Black. Outra coisa que eu tenho para dizer, eu fui na casa do mestre Miguel, eu fui muito bem recebida, tá? Eu não conhecia ele pessoalmente e nem a mestre Clau, que é a esposa dele. Fui muito bem recebida, comemos, bebemos, conversamos, porque somos pessoas normais. Não somos diferentes de ninguém. A partir do momento que chegou a hora do nosso sacerdócio, de eu receber meu sacerdócio, todo mundo se recolheu, fez os procedimentos que tinha que fazer, fizemos o ritual. Agora, depois do ritual, o que eu faço da minha vida é problema meu. Se eu quiser tomar minha cerveja com o Brick, eu tomo, com a Mestre Clau, com a Andréia, com a minha esposa, é problema meu. Eu estou comemorando algo que levou quase 5 anos para eu conseguir. Não foi de ontem para hoje, não. Então, o que as pessoas falam, ah, foi comprado com cerveja, ninguém comprou nada com cerveja. Eu paguei meu sacerdócio, como todo mundo tem que pagar. E depois do sacerdócio eu faço o que eu quiser. Mestre Brick faz o que ele quiser, ele pode beber, fumar o cigarro dele, fazer o que ele quiser, e eu também. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho todas as fotos. Eu estava no templo dele. Eu tive um ritual maravilhoso. Tenho 2 testemunhas que estavam presentes no meu ritual. A minha esposa e a esposa do mestre Brick, que é a mestre Clau, tá?
A minha esposa também recebeu chamado de sacerdócio, tá? Ela não fez o sacerdócio dela lá no Mestre Brick, mas ela também já tinha recebido o chamado dela para sacerdócio. Ela estava presente e nós estivemos lá. E foi tudo da forma correta. Houve um ritual. Eu não recebi meu sacerdócio na minha casa. E eu não fui para a casa do Mestre Brick para tomar cerveja. Para tomar cerveja eu tomo na minha casa. Ou então eu chamo ele aí, mestre, vem para cá tomar cerveja comigo. Vem aqui pro Rio tomar cerveja comigo. Então vamos parar de falar merda, abobrinha, tá? E outra, como ele falou na primeira parte, são 3 etapas, gente. Uma, a segunda e a terceira você tem que ir lá. Se você não foi lá na terceira, desculpa, você não vai ganhar nada, tá? Outra coisa, eu ouvi todos os áudios. O cara foi ameaçado, Mestre Brick, né? Outra coisa que eu ouvi que eu achei um absurdo. Os mestres que estão na ocultaria, esses sim são mestres. Os outros são os bosta, uns merda. Cara, só vou falar uma coisa pra você. Tem mestre lá na ocultaria que eu conheço, tá? Que tá sendo denunciado. Tem mestre lá na ocultaria que vários alunos dele estão na minha escola. Tem mestre lá na ocultaria, tá? Que ninguém sabe nem como chegou lá. Agora eu vou falar uma. Sabe por que que eu, o Brick, não estamos lá? Porque a gente não chupa ovo de ninguém, a gente não baba ovo de ninguém, não puxa saco de ninguém, tá? Porque se eu fosse uma pessoa puxar saco, eu já tava pra lá de ocultaria, meu amor. Eu tava até na Dragon Rouge se eu quisesse. Mas eu não sou puxa saco, não. Tem um cara que eu conheço, que eu prezo pra caramba esse cara, que era pra estar lá, no ocultaria. Não são os pica da galáxia? Vocês esquecem que aqueles pica da galáxia que estão lá, um dia foram Zé Ninguém. Que nem eu. Ninguém conhecia. Quem é Black Lord? Quem? Não sei nem quem é. Aqueles mestres que estão lá no ocultaria, um dia eles foram Zé Ninguém. Ninguém conhecia. Não é porque a gente não tá lá que a gente é um bosta, não. Porque a gente fez as coisas certas. Só que tem um pequeno detalhe, ninguém aqui baba ovo de ninguém, chupa ovo de ninguém, puxa saco de ninguém, tá? Tem um cara que tinha que estar lá, que pra mim ele é o pica da galáxia, é o Zack. O Zack não tá lá. Sabe por quê? Zack Beckeb não puxa ovo, não bama ovo de ninguém. Então ele é um cara que não vai estar lá. Só isso que eu tenho pra dizer. Bola com o Mestre Brick. Bom, gratidão pelas palavras, tá? Sincera, verdadeira e direta, como sempre. Como ela disse, eu chamei ela aqui porque envolveu o nome dela, tá? Se tem uma coisa que eu sou, é verdadeiro e íntegro, tá? E mesmo de longe, passou por aqui, faz parte daqui. Se um dia o Black Lord precisar de alguma coisa, ele vai ter. Ele nasceu aqui e ele finalizou aqui comigo. Eu não tenho um A para falar. Nada. Só fez evoluir. Fez cursos, mais cursos, mais cursos, mais cursos. Fiz uns cursos junto. Que eu fui indagado. Se você é mestre, por que você faz curso? O dia que qualquer pessoa chegar para qualquer um de nós ou de vocês e falar eu sei tudo, para mim essa pessoa não vale nada. A gente nasceu sem saber e a gente vai morrer sem saber tudo. Hoje em dia o estudo está aí para quem quiser, tá? Como ela já falou, como eu estava falando, tá? Lá no Facebook, eu fui traído, eu tive traição, eu tive falsidade,
eu tive calúnia, difamação, injúria, ofensa, ameaça de morte, tá? Imputação de crime, ou seja, eu fui acusado de ser hacker. Eu sou um belo hacker que até hoje eu não